Boa noite, pessoal. Vamos estar aqui gravando mais um vídeo, provavelmente o último de sequências, com esse exercício aqui que fala assim, ó, um certo tipo de código usa apenas dois símbolos, o número 0 e o número 1. E, considerando esses símbolos como letras, podem se formar palavras. Por exemplo, 0, 01, 00, 001, 110 são algumas palavras de uma, duas e três letras desse código. O número máximo de palavras com 5 letras ou menos que podem ser formadas com esse código é... Então aqui a gente está trabalhando de novo com esse negócio do até, né? Ele quer saber palavras com até 5 letras e cada letra é um símbolo que é ou 1 ou 0, né? Então vamos aqui, ó, fazer... A gente vai fazer, primeiramente, os conjuntos, né? Então, vamos fazer aqui, ó, sejam. Daí a gente pode assumir aqui o conjunto pesão. Adivinha quem que é o conjunto pesão? É pesão de palavras, né? Então, pesão, o conjunto das palavras... O conjunto das palavras com 5 letras ou menos. Ou então vou colocar o conjunto das palavras com até 5 letras. E daí aqui, ó, bem contraintuitivamente, se é que isso existe, o conjunto Lzão, que é o conjunto das letras, mas que na verdade vai ser o conjunto que contém os valores 1 e 0, né? Porque ele está falando que o número 0 e o número 1 são como letras aqui nesse exemplo, né? Então, o conjunto L vai ser o conjunto das letras. Só que quem que vai estar no conjunto L, se a gente for desenhar o conjunto L aqui? No conjunto L, contém apenas os elementos 0 e 1. Ou seja, o conjunto L é o conjunto dos elementos 0 e 1, em outras palavras, tá bom? Simplesinho, né? O que ele quer saber? Ele quer saber, basicamente, qual é que tipo assim, quantas são as palavras com até 5 letras que a gente pode formar, né? Ele quer saber o tamanho de pesão. Daí é aquele mesmo negócio. Então, qual é que é o tamanho de pesão? Existe uma abjeção entre pesão e a união entre os conjuntos daí de um elemento formados a partir do conjunto Lzão, dois elementos formados a partir do conjunto Lzão, três elementos formados a partir do conjunto Lzão, quatro elementos formados a partir do conjunto Lzão e cinco elementos formados a partir do conjunto Lzão. Entendeu? A gente está vendo quantas são as sequências de um elemento que a gente pode formar dentre os elementos do conjunto Lzão, que no caso é 0 e 1. Daí depois a gente vai unir ao conjunto das sequências de dois elementos que a gente pode formar a partir do conjunto Lzão. Depois unir com o conjunto das sequências de três elementos que a gente pode formar a partir do conjunto Lzão. Depois de 4 elementos, depois de 5 elementos. Isso que significa a gente observar o número máximo de palavras com até 5 letras. A gente está realizando essa contagem, tá bom? Como existe essa abjeção, a gente pode falar que o tamanho de pesão é igual ao tamanho desse uniório, né? Que é o uniório que vai de igual a 1 até 5 de L elevado a I. No caso, como esses conjuntos das sequências são 2 a 2 disjuntos entre si, né? Por exemplo, nunca vai ter uma sequência nunca vai ter uma sequência de 5 elementos dentro do conjunto Lzão no conjunto das sequências de 3 elementos. Ao mesmo tempo, nunca vai ter um elemento dentre os do conjunto das sequências de 2 elementos do conjunto Lzão, por exemplo, no conjunto que contém a sequência de 4 elementos. Não vai ter uma sequência de 2 elementos no conjunto de 4, não vai ter uma sequência de 4 no conjunto de 3. Deu para entender por que eles são 2 a 2 disjuntos entre si? Como eles são 2 a 2 disjuntos entre si, a gente pode falar que o tamanho desse uniório é igual ao somatório dos tamanhos de cada conjunto. Então é de 1 até 5 do tamanho... Ai, perdão, fiz o tamanho do somatório. Confundi aqui, mas é o tamanho de Lzão elevado a I. Isso aqui o tamanho de Lzão elevado a I é o tamanho de Lzão elevado a I. Tiramos o izinho de dentro da cardinalidade, né? Que nem a gente já fez até agora. E isso aqui tem uma fórmula daí, né? Vai ser o tamanho de Lzão elevado a N mais 1, que é 6, menos o tamanho de Lzão sobre o tamanho de Lzão
menos 1. Qual que é o tamanho de elisão? É 2, né? Porque ele só contém os elementos 0 e 1. Então vai ser 2 elevado a 6 menos 2 sobre 2 menos 1. No final das contas, isso aqui vai ser 2 elevado a 6 menos 2 simplesmente. 2 elevado a 6 é 64, menos 2, 62. Então existem 62 palavras, digamos assim, com no máximo 5 letras, que podem ser formados com esse conjunto de letras aqui, que no caso são os valores 0 e 1. Deu para entender, minha gente? Um exercício bem simples aqui, só para complementar aqui nesse conhecimento de vocês do até. Valeu, galerinha, tamo junto!